de Empregados e Desempregados, que é do Ministério do Trabalho e Emprego, e eles mostram que houve, em 2023, a criação de 220 mil empregos formais. Emprego formal não significa renda, já diz a nossa professora, que está aqui para conversar com a gente. Em outras entrevistas, ela já alertava a reportagem da CBN sobre isso. Ela que é economista do Observatório da PUC Campinas, a Eliane Rosandinsky, que está na linha. Está na linha, não, ela está conectada em vídeo para conversar com a gente. Olá, professora, um bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, André, bom dia a todos os ouvintes da CBN. É sempre um prazer aqui fazer essa conversa com vocês sobre mercado de trabalho, emprego, fazer um pouco essa discussão. Nós observamos nesses números que o setor de serviços contrata mais, ou pelo menos tem contratado mais. E eu quero, lógico, a gente tem aqui os números, vamos citá-los, fazer análises de cada um deles, né? Mas esse olhar, professora, sobre estar efetivamente empregado também não significa renda. É importante que a gente esclareça para a gente entender esses números. São realmente positivos? Olha, é sempre. Eu acho que a gente tem que fazer uma análise. Eu acho que tem duas camadas que a gente pode fazer em cima dessa análise. Na primeira delas, nós temos que fazer um olhar quantitativo. De fato, nós estamos gerando emprego, nós estamos gerando oportunidades, ainda há pouco ouvindo aí o CEPAT, dando diversas opções e tudo mais. Então, é um cenário em que há uma reação da economia. Então, por certo, nós temos que enxergar como sendo positivo. Aí temos que olhar já uma segunda camada. O olhar hoje, essa geração de emprego, significa também fazer uma comparação com os anos anteriores, o que vinha acontecendo. Então, diante dessa comparação, ou se a gente começa a olhar essa comparação, nossa comparação também fica um pouquinho contaminada pela recuperação da pandemia e tudo mais. Então, aparentemente, nós estamos gerando menos emprego do que geramos no ano passado, né? Os números para Campinas apontam que em 2022 nós geramos 15 mil novos postos de trabalho, né? Contratos de trabalho, e esse ano 13 mil apenas. Então, isso já acende aí uma pequena luzinha para que a gente comece a entender a qualidade desses empregos. Aí, por fim, né, porque depois a gente pode aqui fazer um bate-papo, tem que olhar para o setor dinâmico dessa geração de emprego. Qual é o setor? É o setor de serviços. E aí abre-se um leque gigante para entender o que são esses setores de serviços e qual é o impacto dele sobre a dinâmica econômica. Vocês querem perguntar alguma coisa para eu não ficar aqui falando só? Sim, professora. Aqui é Guilherme Pierangeli, bom dia. A gente teve, então, 222 mil admissões e 209 mil desligamentos. Me chamou a atenção essa rotatividade, né? Porque é um número alto, tanto de admissões quanto de desligamentos. Números próximos, 15 mil de diferença ali, como a senhora citou, mais ou menos, né? É normal essa rotatividade tão alta? Porque é mais ou menos Sim, um sexto da sim. população, né? Sim, sim. E isso é uma característica do nosso mercado de trabalho como um todo, né? Porque ainda que tenhamos aí esses são contratos, né? Nós estamos falando de contratos, mas esses contratos por tempo indeterminados, eles têm períodos probatórios, eles têm uma série de condições e temos uma flexibilidade nas leis que permitem, de fato, fazer essa rotatividade. Uma outra coisa que eu chamo a atenção quando a gente olha para esse perfil, basicamente nós estamos apontando aí para uma demanda, para uma rotatividade de trabalho numa faixa etária que é na faixa etária de 18 a 24 anos, é gigante a contratação e demissão, e profissionais de ensino médio, né, com escolaridade de ensino médio. O que isso significa? Significa que esses trabalhadores eles estão entrando em segmentos que eu chamaria periféricos do mercado de trabalho, que aí seriam vagas, por exemplo, setor de vendas, seriam essas vagas que não demandam uma alta qualificação e, consequentemente, estão sujeitas à rotatividade. E
parte disso também explica o nosso movimento do setor de serviços. Por quê? Porque o setor de serviços, ele de certa forma, ele se conecta com os demais setores da atividade produtiva e hoje ele tem funcionado muito como um ofertante, existe um grupo de atividades do setor de serviços que trabalha junto a determinadas atividades, fazendo o que a gente chamaria de contratação ou de alocação de mão de obra por tempo determinado. Então, existe um processo muito forte aí que permite a contratação, a gente chamaria aí dos contratos mais flexíveis, seriam contratos intermitentes, mas um padrão por tempo determinado. Então, o que acontece? Algumas atividades de serviços começam a oferecer para as empresas esses trabalhadores por um tempo determinado. Só para vocês terem uma ideia, a gente já acompanha há bastante tempo o mercado de trabalho, essa evolução do mercado de trabalho. Atualmente, no setor de serviço, nessas atividades, mais da metade delas é o que a gente chama de um contrato flexível de trabalho, ou seja, é esse aprendiz, esse temporário que está entrando, é o contrato intermitente, é o contrato por tempo determinado. E só para fechar um pouco, e aí o que acontece? Muitas vezes, muitos segmentos da atividade econômica contratam essas empresas que já têm um banco de dados, um banco de informações sobre trabalhadores, e esses trabalhadores repassam para essas empresas. Terminou aquele contrato, você encerra aquele uso do trabalho. Isso não tem nada de legal, não tem nada, está aí colocado pela lei, mas dá esse movimento de maior flexibilidade, maior rotatividade. Quando a gente observa esses números, essa pesquisa ela não traz valores salariais, traz, professora? Traz. Traz? Nós no observatório estamos desenvolvendo um painel, né, porque nos dados oficiais, no site, né, no painel que o Ministério do Trabalho divulga, não tem, mas a gente consegue acessar um conjunto de dados mais amplo e aí conseguimos construir esse painel no qual a gente pode olhar por profissão, por setor, por padrão de escolaridade e tudo mais, como que está sendo o padrão de remuneração. E aí, ao final, isso justifica um pouco esse comportamento, a existência desse setor de serviços, porque quando você funciona de maneira terceirizando determinados padrões de contratação, qual é a vantagem que a empresa tem sobre isso? Ele vai alocar um profissional mais barato. Então, por exemplo, alimentador de linha de produção. É uma atividade que está tipicamente focada na indústria, correto, né? Só que quem acaba ofertando esse serviço para a indústria, que é o setor, essa mão de obra para a indústria, é o setor de serviços. E aí qual é a vantagem para a empresa? É que ela consegue fazer uma certa economia, tanto na seleção dessas pessoas, como no custo de contratação, porque esse profissional chega mais barato. Então, você compara um trabalhador de contrato de tempo indeterminado, com os mesmos padrões de escolaridade, etário, versus o que vem do serviço vem mais barato. Uhum. Ou seja, existe até uma grande oferta de trabalho, porém estamos observando uma troca de profissional muito grande, com salários que não são tão elevados assim. né? A própria informação que nós tivemos antes, né, retrata muito bem isso daí. No CEPAT existe essa oferta, então provavelmente é uma empresa desse segmento de serviços que a gente está falando, que está recrutando esses trabalhadores, mas se eu não me engano, se eu não notei errado aqui, o salário oferecido está muito próximo do valor do salário mínimo. Sim, né? Então, é um trabalhador que ele entra, e por quê? Né? Tentando entender essa lógica. Evidentemente, para as empresas, há uma necessidade, né? Há uma busca sempre por tentar otimizar o máximo possível os custos, né? De reduzir o máximo possível os custos. Então, quanto mais oportunidades são encontradas para isso,
serviço e oportunidade sem burlar, e eu não estou nem falando do trabalho informal, não estou nem chegando nessa linha, estou tentando, são oportunidades que são encontradas, e só que qual que é o risco disso? É que você vai gerando aí um padrão de massa de salários que advém aí dessas contratações, que ele é muito fraco, ele acaba sendo mais fraco. Por sorte, nós temos inflação reduzindo, nós temos uma melhoria em outros indicadores aí da economia, mas é um poder é uma potência frágil, essa demanda chega sem muita potência, o que corrobora de novo estratégias redutoras de custo, de menor produção e tudo mais. Então, a economia é como se ela não conseguisse deslanchar, porque do ponto de vista do mercado de trabalho formal, você não tem uma demanda potente. Então, isso coloca de novo essa estratégia, ou viabiliza essa estratégia de rodar, cada vez contratar trabalhadores por um valor mais barato, e isso vai emperrando um pouco, né? Hoje devem sair os dados do mercado de trabalho do IBGE, né? Ou seja, todas as funções, porque nós estamos falando só do contrato de trabalho. Sim. Olhando tudo e seguindo a tendência do que estava sendo desenhado, nós estamos tendo uma economia que está crescendo também muito pelo lado da informalidade, pelo bico, pelo emprego. É importante olhar para isso, né? Microempreendedores. Infelizmente, a gente não consegue mensurar aqui em Campinas, porque a PNAD, as pesquisas não chegam para o nível municipal, mas, por certo, é um dado que está acontecendo também. Então, existe uma massa maior de pessoas aptas a comprar, mas todo mundo ganhando um pouquinho menos. Pouquinho menos, quando não muito menos. Eliane, obrigada. Obrigada pela entrevista, importante reflexão sobre o mercado de trabalho. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de divulgar o nosso trabalho do Observatório com vocês. Eliane Rosandins, que é professora da PUC, economista do Observatório, que faz esse trabalho de análise dos dados do CAGED. Resumindo aqui para a gente, tem sim mais oferta, mais vaga de trabalho, mas rotatividade está muito alta, numa idade entre 18 e 24 anos, trabalhadores aí de segmentos periféricos do emprego, tendo oportunidade, com salários mais baixos, contrato temporário e muita rotatividade. A gente segue aqui com o CBN Campinas, tem intervalo, volta já já. Repórter